Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Hoje eu vou trazer para vocês um caso clínico para a gente avaliar, muito bem próximo da realidade, mas que tem um ponto fundamental, né? A intervenção e o olhar completo sobre o paciente. Quem não me conhece, eu sou o professor Márcio Guidoni, sou farmacêutico bioquímico, trago aqui sobre farmacologia e hoje a gente vai abordar um caso clínico e ver uma iatrogenia, um problema causado por uso de medicamentos. Então, vamos comigo? Vamos aqui avaliar. O nosso caso clínico vai ser de insuficiência renal aguda. Já estou dando a resposta, tá? Já estou dando a resposta. Mas vamos avaliar esse paciente passo a passo para a gente entender o que está acontecendo com ele, tá? Então, a gente tem aqui um paciente, o senhor João, 60 anos, em torno de 80 quilos, chegou ao pronto-socorro, ao PS, relatando dor lombar, tá? Dor lombar após uso de um anti-inflamatório não esteroidal. Então, ele estava com dor na região das costas, né, na região lombar, e estava em uso de diclofenaco 100 miligramas por dia durante 15 dias. E o seu João falava que ele estava tomando esse remédio porque ele tinha dores no joelho, artralgia nos joelhos. O diclofenaco de sódio é um anti-inflamatório não esteroidal, inibidor da ciclooxigenase. Ciclooxigenase é uma enzima importante que transforma o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios, os prostanoides, por exemplo, prostaglandina, né, entre outros. E as prostaglandinas são sinalizadores, sensibilizadores da dor. Então, quando você toma um anti-inflamatório não esteroidal, bloqueia a síntese dessa via, você diminui a sensação de dor ali nos joelhos. Mas aí o seu João chegou lá no pronto-socorro com outra queixa, a queixa de dor na região lombar. E aí ele tinha edema em membros inferiores há mais ou menos 3 dias, e o seu João ainda falou que ele parou de fazer xixi. Redução do volume urinário. Parou, diminuiu muito. Falou, quase não tô indo no banheiro fazer xixi. E tô começando a ficar inchado, principalmente nos pés e na canela. No momento da admissão, o seu João relatava náuseas, vômito, epistaxe, sangramento nasal e muito cansaço, muita fadiga. Seu João tem antecedente de hipertensão arterial não controlada, diabetes mellitus tipo 2, com uma hemoglobina glicada de 8,5, ou seja, um diabetes também não controlado, e ele relata ser tabagista 20 maços ano. Então, seu João fuma bastante, hein? Seu João fuma bastante. Quais são as medicações que o seu João está em uso? Então, vamos lá, diclofenaco de 100 miligramas, que ele fala que toma quando está doendo os joelhos, mas ele já vem tomando há 2 semanas. Faz uso de metformina de 850 12 em 12 horas para diabetes, mas a gente já viu que não está funcionando, precisa reavaliar essa terapêutica. E a losartana é de 50, comprimido também de 12 em 12. O paciente apresenta esses quadros. No exame físico, então foi feito o exame físico, sinais vitais, PA de 160 por 100. Opa, a losartana sozinha já não está resolvendo também. Então o seu João está todo descompensado, hipertenso descontrolado, diabetes também descontrolado, mas a queixa principal, dor lombar, ok? Frequência cardíaca de 98, quase chegando, né, no nível de taquicardia, frequência respiratória de 18 e saturando bem 96 ao ar ambiente. O exame neurológico orientado sem déficits focais, o seu João estava bem, a ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, as bulhas estão normofonéticas e sem sinal de sopro. Então, aparelho cardiovascular, ok. O que chama atenção aí é a pressão arterial elevada. Tá? Continuando. Aparelho respiratório, discretas crepitações finas em bases pulmonares. Então, essa crepitação já começa a acender um alerta para um possível início de um edema pulmonar. Então, tem que ficar atento com os inchaço nos pés e crepitação em base pulmonar, tem que atentar para esses detalhes. Abdômen, ruídos hidroaéreos presentes, sem sinal de irritação peritoneal, tudo certo com o abdômen do seu João. E aí a observação, edema, 2 cruzes em 4 em membro inferior, cacifo positivo, sinal de Godet positivo.
mas não tem sinal de trombose venosa profunda, não tem sinal de bandeira, da panturrilha empastada. Seu João não corre o risco de trombose venosa profunda, mas está com edema. Está com edema 2 cruzes em 4, tá? Foi solicitados os exames complementares que vieram assim, ó, hemoglobina de 12,5, tá ali no limitezinho da normalidade, um volume corpuscular médio, um VCM, o tamanho médio das hemácias em torno de 88 fentonlitros, tudo ok, tá? Uma hemoglobina corpuscular média em torno de 28, então o seu João não apresenta nenhum quadro de anemia, nada que chame a atenção. Leucócitos de 11.200, quando o seu João chega com uma dor lombar, a gente já pensa numa pielonefrite, né, já busca um sinal de Giordano positivo, mas o leucócito ainda está em torno de 11.200, sem chamar a atenção para uma neutrofilia, um desvio à esquerda, ok? Plaquetas de 280 mil, ok, também tudo bem. Agora aqui que começa a chamar a atenção. Sódio de 135 mEq por litro e potássio de 5,5. Então, o sódio está no limite mínimo de concentração, enquanto que o potássio está no limite máximo. Tem que lembrar, pessoal, que o rim, o sistema renal, ele reabsorve o sódio, que é responsável por manter a pressão, né, nos vasos junto com as proteínas. O sódio é muito importante para reter água. Aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então a gente reabsorve a água porque reabsorve o sódio, né, faz aquela reabsorção osmótica, né, diferença de potencial, trazendo do mais concentrado para o menos concentrado. Então quando a gente reabsorve o sódio, a água vem junto, e o potássio a gente elimina, né? Os rins reabsorvem sódio e eliminam potássio. Quando a gente vê um sódio de 135, ou seja, um limite mínimo, e o potássio no máximo, é sinal que o rim já não está fazendo esse trabalho muito bem feito. Então isso também chama a nossa atenção, tá? E a ureia aqui está de 180, pessoal, 180 de ureia está muito elevado, né? A ureia geralmente é de 10 a 50 miligramas por decilitro. A ureia é uma excreta nitrogenada, é a forma que o nosso corpo encontra para eliminar o nitrogênio do nosso metabolismo. Nitrogênio que vem do metabolismo de proteínas, os aminoácidos, quando são degradados, né, no ciclo da ureia, eles são eliminados no nosso sistema renal na forma de ureia, tá? Então, se a ureia não está sendo eliminada, ou seja, ela está permanecendo no sangue, né, a gente tem um caso de elevação do nível de ureia, sinal que o rim já não está fazendo o seu trabalho, mais um sinal de insuficiência renal, tá? Continuando aí os nossos exames complementares, seu João estava com a creatinina de 6,5, normal é 1,2 em média. Creatinina também é um oligopeptídeo, né, oriundo da fosfocreatina, fonte primária de energia da musculatura estriada esquelética, e ela é eliminada e não é reabsorvida. Então, ela é um bom preditor da função renal. Se eu tenho começando a acumular creatina na corrente sanguínea, é sinal que ela não está indo embora, é sinal que o rim não está filtrando. E a partir da creatina, a gente consegue calcular a taxa de filtração glomerular. A gente joga naquela fórmula de Crocoford e Gault e a gente consegue calcular a taxa de filtração, que ali para o seu João está em 13,6. Por isso que o seu João não está fazendo xixi, ele não está formando urina. A água não está sendo eliminada, não está saindo a água. Então, por isso que o seu João está retendo a água por edema, formando edema de membro inferior, edema pulmonar em base, e não está fazendo xixi. Está com uma insuficiência renal aguda, um caso gravíssimo, ok? Tá? A creatinina aí tem que ficar em torno de 1,2, tá? Que é o normal. A gente vai ver que depois, nos próximos exames, ela vai cair do seu João no início do tratamento. Seu João também apresentava uma gasometria de 7,32, ou seja, já mostrando um início de acidose. O pH baixando de 7,35 já me mostra uma acidose. E a acidose às custas de quem? Olha aí, ó, do bicarbonato, que tem que ficar entre 22 e 28 mEq. Então, veja bem, o bicarbonato ele tem que ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal.
Se ele não está sendo reabsorvido, eu estou eliminando demais, está faltando bicarbonato para manter o pH estável. Esse meu paciente está entrando numa acidose metabólica, porque os rins não estão reabsorvendo o bicarbonato nos túbulos contorcidos, ou seja, mais um indício de insuficiência. Além da presença de cilindros granulosos, células epiteliais e proteinúria. Tem proteína na urina. Se tem proteína na urina, está passando albumina, que é uma proteína grandona. É sinal que está tendo lesão renal grave. E aí a proteína indo embora, você vai perdendo proteína na corrente sanguínea. A proteína é responsável por manter a água dentro do vaso sanguíneo, pressão oncótica, menos proteína, menos pressão de entrada, o líquido começa a extravasar. Edema de membro inferior, edema de base pulmonar. E aí foi feita uma ultrassonografia do seu João, mostrando que os rins estavam normais, sem nenhum sinal de obstrução, sem nenhum sinal de hidronefrose ou uma litíase, um cálculo ali obstruindo a urina, que também é um diagnóstico diferencial. Pielonefrite a gente descarta, DV neutrófilo normal, sinal de Giordano negativo. O que pode estar acontecendo com o seu João? O seu João está tendo uma nefrotoxicidade, ou seja, uma lesão renal induzida por um anti-inflamatório não esteroidal. O diclofenaco, que o seu João está tomando todos os dias. Isso leva a um quadro de insuficiência renal aguda intrínseca, lesão tubular mesmo, por isso que a gente viu ele perdendo proteína, não conseguindo reabsorver sódio, não eliminando o potássio, não reabsorvendo o bicarbonato, mostrando que ele está com uma hipercalemia, perigoso, porque pode levar a um quadro de arritmia, acidose metabólica, que pode descompensar e o seu João começar a ficar com confusão mental, e a proteinúria, mostrando que tem lesão. São indicativos importantes para isso. O seu João já tem indicação de diálise, já tem indicação de fazer hemodiálise? Sim, porque ele pode evoluir para uma confusão mental por conta da uremia, ureia em excesso. E aí a gente indica por conta da taxa de filtração glomerular muito baixa. Diagnóstico, então, insuficiência renal intrínseca por uso de anti-inflamatórios não esteroidais em paciente com hipertensão e diabetes descompensada. Tudo bem. Por que o diclofenaco e os anti-inflamatórios levam a esse risco de nefrotoxicidade? Pessoal, os rins controlam a filtração glomerular, a entrada do fluxo sanguíneo e a saída através das arteríolas aferente e arteríolas eferentes, que ficam antes da cápsula de Bowman e depois do glomérulo. Então elas controlam o fluxo. Quando tem vasodilatação, entra mais sangue, filtra mais, a taxa de filtração glomerular aumenta, o rim é mais bem nutrido, e esse sangue retorna, é filtrado, né, e feito a eliminação das toxinas. Quem faz esse controle, como eu disse, é a arteríola aferente e eferente, que é controlada, a arteríola, controlada pelo músculo liso, que está em volta dessas artérias. Quando esse músculo liso contrai, diminui a luz, entra ou sai menos fluxo sanguíneo do glomérulo. Se ela dilata, entra e sai mais fluxo sanguíneo, tudo fica muito bem, muito perfeito. Quem faz esse controle da contração ou dilatação no sistema renal são as prostaglandinas. Existem várias, PGE2, PGI2, PGF2-alfa, tramboxano. Então, cada uma tem uma função específica num determinado local do aparelho renal, tá? O que são as prostaglandinas? São sinalizadores. Sinalizadores, eles sinalizam para acontecer alguma coisa. São sinalizadores para vasodilatação, por exemplo, são sinalizadores para um processo inflamatório. Então, eles estão ali induzidas para alguma função fisiológica ou não. Por exemplo, uma invasão bacteriana. Elas são formadas a partir de fosfolipídios da membrana, a partir de um precursor chamado ácido araquidônico. Esse é um precursor comum. O ácido araquidônico é um precursor comum das prostaglandinas. Ele precisa sofrer ação de um conjunto de enzimas, uma família, chamada ciclooxigenases. A gente tem, né, mais conhecidas como a tipo 1 e a tipo 2, mas existem várias isoformas. As ciclooxigenases, né, elas transformam o ácido araquidônico em prostaglandinas. Essas prostaglandinas, então, vão fazer a sua atuação. Lembra que o seu João estava com dor no joelho, né? Estava com dor no joelho, com uma artralgia.
Quando o seu João está com dor no joelho, porque tem desgaste de cartilagem, está batendo osso com osso, isso inflama o tecido. Isso inflama. Quando esse tecido inflama, o ácido araquidônico é convertido em prostaglandinas, que são sinalizadores inflamatórios e diminuem, né, o limiar de sensibilidade à dor. Por isso que o seu João sente o joelho doer muito. E aí, o que o anti-inflamatório faz? O que o anti-inflamatório não esteroidal faz? Ele inibe a ciclooxigenase, essa enzima que converte o araquidônico em prostaglandina. Ora, se eu tenho menos prostaglandina, eu tenho menos dor. Simples assim. É assim que funciona. Porém, nós temos dois grupos específicos, bem direcionados, de ciclooxigenase. A do tipo 1, que é aquela fisiológica, é aquela que é formada naturalmente para processos fisiológicos, vasodilatação renal, a PGI, né, a prostaciclina do tipo I2, ela produz um muco que protege o nosso estômago. Por exemplo, o tramboxano é um agente de adesão plaquetária para manter a homeostasia. Então, quando eu faço a inibição da ciclooxigenase 1, eu tenho alterações da função fisiológica do meu corpo. Já a ciclooxigenase 2 é a chamada enzima indutível, aquela que aparece na inflamação, principalmente. Nós temos a COX-2 fisiológica, principalmente no tecido cardíaco, mas, de suma, ela é a COX induzida pela inflamação. Então, quando eu tenho uma inflamação, aumenta a expressão da COX-2 para produzir principalmente a PGE2, que é a prostaglandina, né, que diminui o limiar da dor, né, sinalizando para a dor, para o edema, como um todo, ok? Então, veja bem, se eu uso um anti-inflamatório que inibe as duas, ou seja, ele é inespecífico, eu vou ter uma diminuição da dor, perfeito, inibe o ciclooxigenase 2, mas eu também vou inibir a COX-1, que tem função fisiológica. Eu vou trabalhar, então, atrapalhar o funcionamento renal. A PGE2, a PGI2 faz vasodilatação das arteríolas para aumentar o fluxo renal. Se eu tomo um anti-inflamatório que inibe a síntese dessa prostaglandina no rim, o que o rim vai fazer? Vasoconstricção. E vai diminuir a entrada de sangue e a saída, vai aumentar a pressão na cápsula de Bowman. O sangue vai entrar espremendo aquela cápsula que é muito sensível, forma pequenas lesões. Se forma pequenas lesões, quem vai embora? Proteína, por isso que o paciente tem proteinúria. Então, essas prostaglandinas são fisiológicas, formado pela ciclooxigenase 1. E quando isso acontece, isso atrapalha o funcionamento renal. Leva a uma injúria renal se o efeito for crônico. Olha, eu falei que elas também fazem a adesão do tromboxano, não fazem? Faz a ligação entre as plaquetas. Se eu tomo um anti-inflamatório que inibe a COX-1 e a COX-2, por exemplo, eu acabo diminuindo a adesividade das plaquetas. Sangramento, viu? Nosso paciente não está com epistaxe, não está sangrando pelo nariz, ou seja, não estou conseguindo manter o tampão fisiológico da homeostasia, né? Lá no estômago, eu tomei um anti-inflamatório, meu estômago está doendo, por quê? Porque diminui a produção de muco. Se diminui a produção de muco, tem menos, né, proteção na parede do estômago e o paciente vai relatar dor. Então, inibir a prostaglandina fisiológica não é uma boa ideia. Por isso que a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para a COX-2, Celecoxib, por exemplo, que eles não inibem a 1, só inibem a 2, então diminuem os efeitos adversos. No caso do diclofenaco, que o seu João está tomando, ele é inespecífico, ele inibe as duas, de uma ação potente. E aí ele faz essa ação, né, de inibição, de alteração da fisiologia renal. Tá? E aí esses pacientes que apresentam nefrotoxicidade induzidas pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais têm quadros graves, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, síndrome nefrótica, como o seu João. Essa síndrome nefrótica pode evoluir para uma doença renal crônica, e aí a gente tem lesão renal contínua do interstício, formação de fibrose, não recupera mais, não regenera mais, insuficiência renal crônica. Isso se agrava com a idade, pode se agravar ainda com o quadro de hipertensão e diabetes, como é o caso do nosso paciente. Então, os anti-inflamatórios, eles alteram essa dinâmica da vasodilatação, promovendo um ambiente com mais vasoconstrição. Por isso que os anti-inflamatórios não esteroidais
tem tempo de entrada e tempo de saída. O uso crônico pode levar a uma injúria renal grave, tá? Uma injúria renal grave, no nosso caso, uma injúria renal aguda por isquemia, tá? E aí, qual que é o quadro, né? O que acontece de maneira geral? Que a gente acabou de ver que essa inibição das prostaglandinas leva a um quadro de vasoconstricção constante do interstício renal, ou seja, hipóxia, chega menos oxigênio, o sangue entra com muita pressão no glomérulo, faz lesão e gera um ambiente de estresse oxidativo de inflamação. Em alguns casos, pode haver reação imunológica, dependendo da resposta do indivíduo, e aí aumentando a lesão. A síndrome nefrótica leva a uma injúria dos podócitos e principalmente do sistema, né, o processo imune nesse caso. Leva a uma hiponatremia, porque eu reabsorvo menos sódio, e leva a uma hipercalemia, que eu elimino menos potássio. Então aí tem dois problemas. Primeiro, muito potássio, risco de arritmia. A repolarização do músculo cardíaco fica alterada. Hiponatremia, menos sódio, menos volume, ativa o sistema angiotensina-renina-aldosterona para aumentar a retenção de sódio, liberação de vasopressina para poder aumentar a reabsorção de água. Isso leva a uma piora do quadro da hipertensão. Seu João já tinha um quadro de hipertensão e ainda assim, né, descontrolado, com uma injúria renal, lembrando que o rim é o maior controlador a longo prazo da pressão arterial. Essa pressão tende a subir, tende a deixar o paciente mais hipertenso. E o edema, né? O edema, justamente porque se está perdendo proteína, está diminuindo pressão oncótica. Eu coloquei aqui sobre a coagulação, né, o exemplo da aspirina, porque a gente usa a aspirina em baixas doses como um ativo para diminuir a agregação plaquetária, né? Eu quero diminuir o estado de hipercoagulabilidade desses indivíduos que já tiveram, né, um episódio de trombose, um episódio de embolia, ou paciente que tem uma doença coronariana aguda. Os anti-inflamatórios não esteroidais como a aspirina são bons. Por quê? Porque eles inibem a COX-1, né? A COX-1 e a COX-2. Inibe a COX-1, eu diminuo a formação de tromboxano, eu vou diminuir o risco de agregação plaquetária. Mas no caso do nosso paciente, do seu João, essa inibição aí do tromboxano, que faz a agregação plaquetária, está levando o seu João para um quadro de epistaxe, né, sangramento. E isso pode evoluir para um sangramento estomacal, uma hematêmese, o seu João estava vomitando. Então a gente tem que ficar atento para esses sinais de alerta, que também pode ser decorrente do efeito adverso dos anti-inflamatórios. E a evolução clínica, então, do seu João. O uso prolongado dos anti-inflamatórios leva a lesão renal aguda, suspeita, né, suspensão imediata do anti-inflamatório. Faz hidratação, corrige a acidose do paciente, corrige os usos dos antihipertensivos e antidiabéticos, que a gente está vendo que está descompensado, e o seu João precisa passar por hemodiálise até a creatinina baixar os níveis. Depois de 20 dias aí de evolução clínica, seu João teve uma redução aí do nível de creatinina de 6,5 para 3, e aí, consequentemente, vai descendo até o 1, ok? Então, as condutas: suspende o ANE, controle rigoroso da hipertensão, do diabetes, fazendo acompanhamento nefrológico, monitoramento dos eletrólitos e da função renal, e orientar para o risco de uso contínuo dos anti-inflamatórios não esteroidais, pode levar a uma doença renal crônica. Gostou? Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. Um abraço!